2 Coríntios capítulo 4, tem de fato uma revelação aqui muito profunda, e você vai pensar assim, poxa vida, por que alguém não me falou disso antes? Por que eu não sabia disso antes? São verdades que vai mudar com certeza o curso da sua vida, eu tenho certeza. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4, está dizendo assim: nos quais o Deus desse século, só para ficar bem claro aqui, é o diabo, é Satanás, tá? Então, nos quais o Deus desse século, ou seja, nos quais Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz, né, do evangelho de Cristo. Antes de entrarmos aqui nessa questão, eu gostaria que você pensasse comigo uma coisa. Imagina que você ficou 30 dias sem trabalhar. Você não deu satisfação para o seu patrão, né? E você ficou 30 dias sem comparecer ao serviço, sem comparecer lá no seu local de trabalho. E você não mandou nenhuma justificativa, não mandou nenhum atestado médico, você simplesmente quis ficar sem trabalhar os 30 dias e ficou sem trabalhar. Só que aí ao cabo desses 30 dias, o seu patrão liga para você e pede para você comparecer no escritório dele. E você vai até o escritório dele e pelo caminho você vai pensando: com certeza o meu patrão vai me demitir por justa causa, porque afinal eu fiquei 30 dias, fiquei um mês inteiro sem trabalhar e ele vai me mandar embora por justa causa. Aí quando você chega lá no escritório do seu patrão, você senta lá na cadeira e o patrão pega o seu olerite e entrega para você, e junto com o seu olerite ele entrega também todo o dinheiro do seu pagamento, do seu ordenado por mês. E você fica todo desconcertado, porque você não esperava a reação, aquela reação do patrão. Você esperava que ele te mandasse embora, afinal você não trabalhou os 30 dias, só que ao invés dele te mandar embora, ele simplesmente te pagou os 30 dias, mesmo você estando parado. E você fica atordoado, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. E você fala: mas por que o senhor está me pagando? Aí o patrão simplesmente responde: porque o seu serviço foi feito. Você não veio trabalhar nesse período de 30 dias, porém o serviço precisava ser feito e eu fiz o serviço no seu lugar. E como o serviço está feito, então eu te chamei para te pagar aqui e vou te pagar tintim por tintim. Tá aqui, é seu. Eu tenho certeza que ficaria totalmente desconjuntado. Só que esse é o exemplo mais simples e puro a respeito da graça de Deus. Isso é a graça de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 4, que se nós esperamos receber a nossa recompensa por resultado do nosso trabalho, então já não é mais a graça de Deus. Então nós não somos abençoados segundo a graça de Deus, somos abençoados segundo a dívida. Ou seja, se nós fazermos alguma coisa, se nós fazemos alguma coisa para merecer o nosso pagamento, quer dizer que nós estamos recebendo o pagamento não é pela graça, estamos recebendo o pagamento é pela dívida. Nós fizemos algo para receber esse ordenado. Você está me entendendo? Então, isso é a graça de Deus. É nós colhermos onde nós não plantamos. O serviço precisava ser feito, nós não fizemos o serviço, nós não tínhamos condição alguma de fazer o serviço, só que Deus foi lá, Jesus foi lá e fez o serviço no nosso lugar e pagou o ordenado para nós. Isso é a graça de Deus na nossa vida. É nós sermos abençoados. Isso é o exemplo mais puro e simples
da graça de Deus. Não é por esforço. Eu tenho falado aqui, eu acho que umas 2, 3 lives para trás, aí eu dei uma pincelada mais profunda a respeito de sermos, de buscarmos ser abençoados pelo nosso próprio esforço. Isso não é graça. Isso é ser abençoado segundo a dívida. Você está me entendendo? Tudo que nós temos, queridos irmãos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos, na verdade, foi pela graça de Deus. Foi Deus quem nos deu em Jesus. Jesus falou assim, olha, ninguém tem nada que se do alto não lhe for dado. A Bíblia fala que tudo que nós temos foi Deus quem deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Jesus falou, ninguém tem nada, absolutamente nada que se do alto não lhe for dado. Tudo que nós temos, Deus nos deu em Cristo. É por causa de Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 11, no versículo 36, fala assim, olha, porque dele, se referindo a Jesus, fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não está falando que é nosso. Às vezes a gente aprendeu de forma errada, né? Nas igrejas, e eu não vou ser hipócrita em falar, eu passei também esse ensinamento, muitos anos da minha vida, eu passei esse tipo de ensinamento, e hoje o evangelho da graça raiou sobre nós, e isso tem jogado luz e realmente tem trazido muito sentido para nós em relação à palavra de Deus. Você me entende? A Bíblia fala que é tudo para Jesus, tudo é dele. A Bíblia fala que é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Jesus. Você me entende? A Bíblia fala que Jesus, um dos nomes de Jesus é o amado. Jesus é o amado. Jesus é o amado, tem tudo a ver com Jesus, é tudo de Jesus. Só que Jesus é tão maravilhoso para você, querido irmão, entenda isso, coloque isso no seu coração. Tudo é dele. Nós vemos aqui que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é dele. Só que a Bíblia diz assim também, a Bíblia fala assim, olha, falando de nós agora, está falando assim, olha, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Agora está falando que tudo é nosso. Por quê? Porque nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Então, se nós temos todas as coisas, não é por conta própria, não é por um resultado de um esforço nosso. Temos que nos esforçar em fazer o bem? Temos. A Bíblia ensina isso. Só que a Bíblia fala que tudo que nós temos não é resultado por esforço nosso, foi dado pela graça de Jesus. Tudo é nosso, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é seu, sabe por quê? Porque você é de Cristo. Se você pertence a Cristo, então a palavra fala, tudo é seu. Você consegue entender? Romanos capítulo 8, versículo 17 é bem claro, quando fala assim, olha, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiro? A Bíblia está falando que nós somos co-herdeiros. Eu sou do norte de Minas, eu falo co-herdeiro. Pessoal daqui da região de Planura, mas pessoal mais aqui do Triângulo falaria co-herdeiro, não daria tanta ênfase no co-herdeiro, mas o fato é isso, que nós somos co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiros? Co-herdeiros é aquele que herda com alguém, certo? Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdamos com Cristo, ou seja, tudo é de Cristo. A Bíblia fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é dele. Só que não ficou tudo para ele. Ele é tão maravilhoso para conosco que ele nos fez participantes da herança dele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, herdamos com Cristo. Você está entendendo? Então, entenda uma coisa. Para nós entendermos esse versículo que nós lemos aqui, nós precisamos entender que tudo que nós temos, foi dado de graça de Deus para nós. Não é resultado do nosso esforço. Então, tudo aquilo que é resultado do nosso esforço, nós podemos perder. Mas aquilo que nos foi dado de graça, nós não perdemos, porque nos foi dado de graça e pela graça. Você entende? Se nós alcançarmos qualquer bênção, qualquer vitória, e procuramos alcançar qualquer vitória por nosso próprio esforço, então nós também podemos perder.
né? Podemos levar prejuízo, podemos perder. Mas a partir do momento que nós ganhamos alguma coisa, não pelo nosso esforço, mas porque alguém nos deu, então nós não podemos perder mais e ninguém pode nos tirar mais. Você está entendendo? Então tudo que Deus nos deu não está na mão do diabo. Nós ficamos, irmãos, tem muitos cristãos que até hoje, né, de repente você até hoje pensou isso, é aqui que está o centro da mensagem, da revelação. Tem muitas pessoas que até hoje pensam que tem que brigar com o diabo para o diabo soltar aquilo que é seu. Às vezes a gente orava, né? De repente você já orou dessa maneira. O diabo, você tem que soltar o que é meu, você tem que me devolver o que é meu. E às vezes a gente até cantamos muito, nós até cantamos muitos hinos. Inclusive tem um hino que fala: eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. Mas na verdade é que o diabo ele não nos rouba nada. Embora a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir, certo? O que o diabo veio nos roubar? Ele não pode roubar aquilo que Deus nos deu, e meus irmãos. O que ele de repente rouba nossa? Pode roubar a nossa saúde? Não. Pode roubar a nossa salvação? Não, porque Deus nos deu. O que o diabo pode roubar a nós? O que ele pode matar? O que ele pode destruir? De repente pode roubar os seus sonhos, roubar os seus projetos, e tem roubado os sonhos e projetos de muita gente. Tem destruído a ambição, entre aspas, aí, né, de muita gente. Mas o fato é que aquilo que Deus nos deu, o diabo não pode roubar. Sabe por que o diabo não pode roubar? Eu vou te dar um exemplo bem simples e bem prático. Por exemplo, se o diabo pode roubar aquilo que Deus nos deu de graça, então pressupõe que o diabo seja maior do que Deus. É ou não é? Porque aquele que tira, aquele que toma, supostamente é maior do que aquele que dá. Imagina, pensa no seguinte, imagina que o delegado manda prender o ladrão. O delegado foi lá e mandou prender o ladrão, mandou prender o bandido. Só que aí, horas depois, o juiz foi e mandou soltar. Quem tem mais autoridade? O juiz. Então, aquele que manda soltar, aquele que toma, é maior do que aquele que dá. Então, se Deus nos deu alguma coisa pela sua graça, nos deu de graça, e o diabo tomou, então, tudo que o diabo é maior do que é Deus, irmãos. A Bíblia fala que o diabo ele já está derrotado. Lá em Colossenses, né, a Bíblia fala que Jesus já triunfou sobre o principado e potestado, Jesus os venceu e Jesus os expôs publicamente, Jesus o derrotou de uma vez por todas. Então nós não podemos dar para o diabo um poder que ele não tem. Você está me entendendo que tudo aquilo que Deus nos deu, nos pertence, não está nas mãos do diabo. O diabo não tem autonomia, não é da jurisdição do diabo poder tomar nada que Deus nos deu. Você consegue entender? O diabo não pode tirar. Irmão, isso é sério. Nós falamos aqui na semana passada, o povo tem perecido. A Bíblia fala, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. E o diabo, a jogada do inimigo é trabalhar na ignorância das pessoas mesmo. Né? Ele trabalha na ignorância. Mas o que a palavra é bem enfática, que olha, tudo que Deus nos deu em Cristo. Deus nos deu, irmãos, porque Jesus conquistou, porque Jesus pagou o preço. Então Jesus deu a vida, então quer dizer que Jesus deu a vida, pagou o preço, nos deu, né, com a sua bondade, com a sua graça, e o diabo simplesmente vai e toma. O diabo já foi derrotado, querido irmão. Agora, o máximo que o diabo pode fazer, ele não pode tomar nada seu, você entende? Ele não pode tomar a sua saúde. Então quando você orar, você não ora, ô diabo, solta a minha bênção, solta. O diabo não está prendendo nada seu, meus irmãos. O diabo não está prendendo o seu casamento, ele não está prendendo a sua saúde, ele não está prendendo, ele não tem jurisdição sobre isso, ele não tem autoridade sobre isso. Ele tinha autoridade antes de Jesus morrer. A Bíblia fala, o próprio diabo, quando foi confrontar Jesus, falou assim, olha, tudo é meu, porque Adão tinha dado autoridade para o diabo, né? E de fato era. Mas quando Jesus venceu na cruz, a Bíblia fala assim, em Mateus 28, 18, Jesus falou assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Você está me entendendo? Então tudo que Jesus conquistou para nós,
nos pertence. E o diabo não pode tomar, ele não pode, é definitivamente proibido, não pode tomar. O máximo que ele pode fazer é cegar para que as pessoas não vejam. E isso gera um prejuízo muito grande também. Porque a pessoa se cega em relação a alguma coisa e ela não vê a bênção dela. Então isso impede ela de desfrutar a bênção. Então o diabo não pode tomar nada. O máximo que ele pode fazer é cegar. E é o que a palavra está falando aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está falando assim, olha, nos quais Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. O que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3? Ele falou assim, ó, eu temo, assim como a serpente enganou Eva, que ele possa enganar vocês também. Então, raciocina uma coisa aqui comigo, aqui, irmãos. Antes de Adão pecar, antes do pecado entrar no mundo, raciocina uma coisa aqui comigo. Antes do pecado entrar no mundo, Adão vivia lá no jardim, no paraíso. Satanás entrou, incorporou na serpente, entrou, tentou Eva comeu do fruto e por sua vez Adão também comeu e eles foram expulsos. Eu pergunto para você, Satanás tirou o jardim de Adão e Eva? Satanás teve poder para tomar o jardim de Adão e Eva? Não. Satanás não tomou, porque Deus deu, Satanás não tomou. E Paulo falou assim, olha, eu temo, assim como a serpente, o Satanás enganou Eva, venha ludibriar e enganar a você também. Então a jogada do inimigo é enganar, é cegar o entendimento dos incrédulos. Agora, e uma pessoa, como eu disse, uma pessoa cega, uma pessoa que não está vendo, vamos fazer rapidinho aqui, só para você entender, eu quero que você, por favor, para você participar e você viver na prática essa realidade aqui agora. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Fechou os seus olhos? Só me ouça agora, por favor, faça isso. Faça isso, feche os seus olhos, só me ouça agora. Você está me ouvindo, sei que você está com os olhos fechados, você está me ouvindo. Aí eu te pergunto, você está vendo o celular que está aí na sua frente? Tem um celular aí na sua frente. Não é porque você não está vendo que ele não esteja aí, ele está aí, o fato é que você não está vendo. Amém? Agora, abre os seus olhos e olha aqui para mim aqui agora aqui. Eita glória, olha aqui. Você entendeu? Você fecha os seus olhos, você não está vendo. Se você fechar os seus olhos, olha para um objeto na sua casa, não é porque você não esteja vendo que esse objeto não existe. Ele existe, ele está aí diante de você, está diante dos seus olhos. O fato é que você não está vendo. E pelo fato de você não estar vendo, você vai, porque eu não estou vendo, o diabo me tomou, o diabo me roubou. Irmãos, a jogada do inimigo é cegar o entendimento das pessoas, é cegar o entendimento para que a luz não brilhe. Entende? A jogada do diabo, a astúcia do diabo sempre foi essa, é cegar o entendimento. A bênção está diante de você, Deus te deu a bênção, está diante de você, amém? Nós não temos que querer pagar um preço por ela, porque Jesus já o pagou. A Bíblia fala que nós tomamos posse daquilo que Deus nos deu, é pela fé. Depois você lê Romanos capítulo 4, lê o versículo a partir do versículo 1, você vai ver que está falando ali a respeito de Abraão, né? E vai ver que Abraão, ele foi justificado, não foi pela obra, mas foi pelo fato dele ter crido em Deus, dele ter aceitado que Deus, a promessa de Deus para a vida dele. Amém? Que essa palavra esteja aí no seu coração e entenda que o diabo não tem poder nenhum de tomar o que é seu. Entenda que a sua saúde não está na mão do diabo. A sua alegria não está na mão do diabo. Você não tem que tomar nada da mão do diabo, porque nada seu está na mão do diabo. O que ele está fazendo é cegando você